291 Transformação do cubo de evolução 2. Naquela época, talvez algo que não foi adicionado à cadeia genética de Luoyuan também pudesse evoluir. Talvez o cubo da evolução pudesse até mesmo evoluir tudo. Materiais extraordinários, poções genéticas, amuletos e coisas do tipo poderiam evoluir. Se fosse esse o caso, Luoyuan poderia imaginar quantos cristais espirituais ele teria até então. Se ele desenvolvesse alguns tesouros preciosos, ele poderia ganhar muitos cristais espirituais leiloandos. Só de pensar nisso ele ficou feliz. Ele definitivamente tinha que continuar absorvendo essa aura desconhecida e deixar o cubo de evolução se transformar mais uma vez. Luoyuan estabeleceu uma meta para si mesmo. As informações anteriores eram sobre as mudanças trazidas pela transformação do cubo evolutivo. Além disso, após a transformação do cubo evolutivo, Luoyuan também foi afetado até certo ponto. Ele quase dobrou em todos os aspectos. Isso mais que dobrou sua força de combate. Isso era apenas uma melhora visível, uma evolução invisível de sua essência vital. Luoyuan também sentia que sua essência vital parecia ter se sublimado novamente. No geral, a transformação do cubo evolutivo dessa vez foi grande demais para Luoyuan. Siting-Shui, que estava ao lado, pareceu ter pressentido algo. Ela olhou para Luoyuan com ar de dúvida, mas desviou o olhar ao não encontrar nada. Depois de matar as duas feras de nível rei, Isengao pousou e começou a matar as feras na cidade. O gigante do gelo retornou ao lado de Siting-Shui. Meu mestre, você tem algo mais a oferecer? Siting-Shui olhou para o gigante de gelo. Ainda faltavam cerca de 5 minutos para que ele se dissipasse. Ela pensou por um momento e disse: vá com tudo e mate as feras lá fora. Sim, meu mestre. O gigante de gelo rugiu e se transformou em um feixe de luz, avançando em direção ao grupo de feras. Por onde o gigante do gelo passava, todos os animais se transformavam em esculturas de gelo e depois se despedaçavam. Como um guerreiro genético de nível rei, ele era naturalmente extremamente poderoso. Se ele tivesse energia espiritual ilimitada, um guerreiro de nível rei poderia matar todas as bestas abaixo do nível rei sozinho. Infelizmente, até mesmo bestas de nível rei ficariam exauridas de sua energia espiritual. Além disso, pode haver feras de nível rei na maré de feras. Se ele ficasse sem energia espiritual e encontrasse uma fera de nível rei, estaria acabado. Portanto, reis guerreiros como Isengao e Lu Xiu mantinham seu poder espiritual e esperavam que as feras de nível real se molhassem antes de atacar. Mas o gigante de gelo não tinha essas preocupações. Ainda faltavam 5 minutos para que ele se dissipasse, então ele poderia liberar sua energia espiritual restante sem hesitar. Um grande número de feras ferozes foram mortas, e um vácuo de 100 metros de largura apareceu nas profundezas da muralha sul da cidade. Após 5 minutos, o gigante de gelo se transformou em uma névoa de gelo e se dissipou, deixando apenas gelo quebrado no chão. Todos eles eram originalmente bestas ferozes, mas depois de congelados, foram despedaçados. Luoyuan ficou com um pouco de inveja. Nesses curtos 5 minutos, o gigante do gelo matou quase alguns milhares de feras. Essa eficiência era muito maior que a do senhor mecânico de Luoyuan. No entanto, embora houvesse muitos senhores mecânicos, o número total de senhores mecânicos não era muito diferente. Além disso, os senhores mecânicos podiam durar mais tempo. Homens, é claro, quanto mais tempo, melhor. Quando Luoyuan pensou dessa forma, ele não sentiu mais inveja. Depois que as duas bestas de nível rei foram mortas, Isengao foi matar as bestas de 4º nível e libertou os 2 vice-generais. Depois disso, com a adição do grande número de senhores mecânicos de Luoyuan, o número de feras mortas aumentou. Depois de lutar por quase 1 hora, a maré de bestas que Luoyuan havia encontrado antes foi completamente exterminada. Após a morte de todas as feras, o acampamento inteiro caiu em um silêncio mortal. Era completamente diferente dos aplausos do acampamento 257 por eliminar a maré de feras. Porque muitas pessoas morreram. Depois que Luoyuan entrou, ele olhou ao redor e viu que o acampamento inteiro estava cheio de cadáveres.
A batalha quando as feras furiosas atacaram o acampamento defensivo foi intensa demais. Os guardas do acampamento provavelmente perderam milhares de pessoas. Numa situação dessas, mesmo que a maré da fera acabasse, ninguém conseguiria comemorar. O olhar de Luan percorreu o local. Sentiu-se terrível ao ver os guardas recolhendo silenciosamente os corpos de seus companheiros caídos. Até a alegria da transformação do cubo evolutivo havia se dissipado. Sitinche, que estava ao lado, olhou silenciosamente para os guardas que recolhiam os cadáveres de seus companheiros. Ela fechou os olhos e se virou para olhar para fora da muralha da cidade. Embora estivesse inexpressiva, seus punhos cerrados demonstravam que ela também não estava calma. Luan olhou para Sitinche e uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Ele não esperava que esse bloco de gelo tivesse tanta humanidade. Luan pensou um pouco e consolou, você já tentou o seu melhor. Naquele momento, o rosto de Sitinche estava pálido e sua respiração, fraca. Era óbvio que ela havia esgotado muito de seu poder espiritual. Ela também estava muito cansada. Essa batalha deve ter durado muito tempo. Sitinche balançou a cabeça levemente e olhou para as montanhas infinitas ao longe. Ela disse com indiferença: não posso salvar essas pessoas apenas dando o meu melhor. Se vocês não tivessem enviado reforços, mais pessoas teriam morrido. Estou muito fraca, ela disse depois de um momento de silêncio. Luan abriu a boca e disse: então trabalhe duro para ficar mais forte. Quando eu atingir o nível de imperador da batalha, pretendo arrasar todas as montanhas sem fim. Quando chegar a hora, posso levá-lo comigo. Sitinche se virou para olhar para Luan e disse indiferentemente: é mais apropriado que eu leve você junto. Luan, esse cubo de gelo era um pouco competitivo demais. Então veremos quem se tornará o primeiro imperador da batalha, disse ele com um sorriso impotente. 292 Transformação do cubo de evolução 3. Eu definitivamente irei primeiro, respondeu Sitinche. Luan, tudo bem, por favor, me leve junto então. Sitinche assentiu, satisfeito. Sim, eu vou. Luan parecia desamparado. Nesse momento, uma luz vermelha brilhou. Tracy, Isengao e os dois subcomandantes do exército apareceram ao lado de Luan e Sitinche. Luan, acabou. Tracy olhou para Sitinche com uma pitada de surpresa brilhando em seus olhos. Isso é? Sitinche. Luan me apresentou. Ela também é aluna do acampamento de gênios. Ela é minha colega de classe. Sitinche. Tracy ficou surpresa e rapidamente fez uma reverência nobre. Vossa Alteza, a nona princesa. Sim. Sitinche assentiu. Isengao acenou com a cabeça para Luan e disse agradecido. O comandante do exército, o vice-comandante do exército, Tracy, já me explicou. Obrigado por terem vindo nos apoiar. Se não fosse por vocês, nosso acampamento 306 teria sofrido perdas ainda maiores. Não. Luan balançou a cabeça. É isso que eu deveria fazer. Ele olhou para os sacos pretos ao redor dele e um traço de arrependimento brilhou em seus olhos. É uma pena que eu não tenha conseguido salvar mais pessoas. Isengao e os dois generais adjuntos também ficaram em silêncio. Isengao sorriu amargamente. Como guardas, é uma honra morrer no campo de batalha. A maré de bestas foi destruída e a retaguarda do Império está segura. As almas dos nossos irmãos no céu serão gratificadas. Luan assentiu silenciosamente. Luan, disse Tracy, a maré de feras aqui foi subjugada. Devemos voltar. Luan pensou por um momento e disse: vice-comandante Tracy, não quero voltar ainda. O quê? Tracy ficou atordoada e olhou confusa para Luan. Luan explicou seriamente: além do acampamento 306, deve haver outros acampamentos que precisam de apoio. Meu senhor mecânico não estará cansado. Posso ir e apoiá-los. Ao ouvir isso, Tracy, Isengao e os outros arregalaram os olhos em choque. Isengao e os dois generais adjuntos se entreolharam e saudaram Luan: comandante do exército, por favor, aceite nosso respeito. Suas ações são modelo para os guardas. Luan ficou atordoado.
Ele simplesmente sentiu que, já que tinha energia de sobra agora, por que não salvar mais pessoas? Além disso, seria benéfico para ele conter a onda de bestas. Sejam méritos militares ou a aura desconhecida deixada após a morte da besta mutante, todos eram muito úteis para ele. No entanto, ele não esperava que Isengao tivesse uma reação tão grande. Até Se Tingshui olhava para Lu Yuan, atordoado. Lu Yuan ficou um pouco envergonhado. Ele disse: Comandante Iri, eis o que eu devo fazer. Espero que possa me dizer onde ficam os acampamentos defensivos mais próximos. Neste momento, Se Tingshui disse: Eu também irei. Lu Yuan ficou atordoado. Ele estava prestes a rejeitá-la. Afinal, Se Tingshui já estava muito cansado. Entretanto, quando ele se virou e viu o olhar determinado de Se Tingshui, ele não conseguiu rejeitá-la. Ele olhou para Se Tingshui seriamente e perguntou: Você já usou a maior parte do seu poder espiritual, certo? Depois de lutar por tanto tempo, ele deve estar mentalmente exausto. Tem certeza de que consegue lidar com isso? Se Tingshui silenciosamente pegou um frasco de poção de poder espiritual de nível supremo e bebeu. Seu poder espiritual se recuperou rapidamente. Ela olhou diretamente para Lu Yuan. Lu Yuan, que tipo de poção espiritual é essa? Como ele pôde se recuperar tão rápido? Ele era muito rico. Vendo o olhar determinado de Se Tingshui, ele não tinha motivo para recusar. Se você quer ir, então vá. 293 Dê alguma recompensa ao irmãozinho Lu Yuan. Ao ver isso, Tracy bagunçou seu cabelo ruivo, impotente. Então eu vou com você. De qualquer forma, não há muito o que fazer no nosso acampamento. Isengao pareceu se desculpar e disse: Ainda temos muitas coisas para fazer no nosso acampamento. Não posso providenciar ninguém para ir conosco, exceto a nona princesa. Lu Yuan balançou a cabeça. Você é muito gentil, General Iri. Podemos ir sozinhos. Só me diga a localização do acampamento defensivo para o qual você está pedindo ajuda. Isengao olhou para seu comunicador. De fato, como a maré estava muito forte, havia muitos acampamentos defensivos pedindo ajuda. Isengao contou a Lu Yuan e aos outros dois sobre os poucos acampamentos que estavam perto da retaguarda da linha de defesa. Afinal, se eles fossem para o acampamento de defesa perto da linha de frente, eles poderiam encontrar muitas férias de quarto nível e nível rei. Era muito perigoso para Lu Yuan e os outros. Mesmo que ele não considerasse Lu Yuan e Tracy, ainda havia a nona princesa. Lu Yuan e os outros dois não se importaram. Pelo contrário, um acampamento defensivo naquela posição era o mais amigável para eles. Afinal, o Mesh Overlord estava apenas no estágio 2 de aperfeiçoamento, então sua força era limitada. Lu Yuan e os outros dois se despediram de Isengao e dos demais. Deixaram o acampamento 306 e seguiram para outros acampamentos. No tempo seguinte, Lu Yuan e os outros dois vagaram pelos acampamentos perto da retaguarda da defesa, eliminando constantemente todos os tipos de marés de feras. O senhor mecânico de Lu Yuan espalhou a notícia entre os campos de defesa. Afinal, 200 senhores mecânicos eram demais. Depois de meio-dia, o movimento nas montanhas sem fim cessou. A maré de feras na linha de frente havia cessado. Os soldados da linha de frente que haviam se recuperado começaram a apoiar a retaguarda e expulsaram um grande número de feras que estavam sitiando o acampamento de defesa. Em apenas algumas horas, não havia uma única maré de feras no meio da linha de defesa. A maré das feras havia acabado completamente. Na fortaleza da linha de frente, alguns raios de luz cruzaram o céu e pousaram na muralha da fortaleza. O líder era Li Shigai. Neste momento, o rosto de Li Shigai estava um pouco pálido e sua respiração um pouco fraca, mas seu rosto ainda estava calmo. Atrás de Li Shigai estavam Li King, Se Tingshui e os outros reis e imperadores guerreiros que tinham ido com ele. No entanto, quase todos ficaram feridos. Até Li King e Se Tingshui estavam pálidos. Houve até alguns que ainda não haviam retornado. Depois que Li Shigai e os outros retornaram, alguns raios de luz voaram do acampamento e pousaram na muralha da cidade.
O líder era o imperador demônio branco da batalha, Rafael Arroth, que estava posicionado na linha de frente. Ele olhou para Li Shigai e perguntou: velho monstro Li, como está? As feras ferozes das montanhas sem fim se acalmaram. Elas devem ter lidado com a fonte da mutação, certo? Li Shigai franziu a testa ligeiramente e disse com alguma insatisfação: a fonte da mutação foi o cão demônio do inferno. Após a mutação, sua força aumentou muito. No final, quando ele estava à beira da morte, ele ainda conseguiu escapar. Ao ouvir isso, Rafael também franziu a testa. Ele fugiu. E se ele voltar? Isso não significa que ele terá que fazer isso de novo. As poucas pessoas atrás dele não conseguiram deixar de franzir a testa. Li Shigai balançou a cabeça. Desta vez, seus ferimentos são extremamente graves. Se ele quiser se recuperar totalmente, levará pelo menos algumas décadas. Receio que ele não tenha coragem de voltar. Além disso, ele não está correndo em direção ao nosso planeta Dak. Receio que ele esteja planejando ir ao universo para encontrar uma fenda espacial e ir para outros planetas. Ao ouvir isso, Rafael e os outros soltaram um suspiro de alívio. Isso é bom. Li Shigai assentiu e sorriu. Já que o assunto foi resolvido, você pode me oferecer uma bebida agora. O sorriso no rosto de Rafael congelou. Ele olhou para Li Shigai, impotente, e então disse: então vou te pagar uma bebida. Os dois partiram, deixando Li King e os outros para trás. O olhar do homem de cabelos dourados varreu a multidão e ele disse: tem sido difícil para todos. Se você estiver ferido, siga-me. Eu o levarei para se tratar. Li King sorriu e disse: não vou. É que estou um pouco exausto. Eu também se tingiu, assentiu em concordância. O homem de cabelos dourados assentiu e ordenou que Li King e se tingiu fizessem o que quisessem. Então, ele saiu com os outros. Enquanto os observava partir, Li King pegou um cigarro e o acendeu. Deu uma tragada e deu um tapinha no ombro. Estou tão cansado desta vez. Tudo bem. Se tingiu assentiu. Descanse em paz. Li King pensou em algo e sorriu enquanto colocava o braço em volta do ombro de Se tingiu. Ela disse: a propósito, em qual acampamento defensivo está o irmão Yuan? Vamos procurá-lo. Ao ouvir isso, Se tingiu pensou por um momento e disse: eu também vou ver a Tingshui. Estou um pouco preocupada com aquela criança. Li King assinou casualmente com a mão. Tingshui vai ficar bem. Embora não diga nada superficialmente, ela sabe disso no fundo do coração. E ela também não é fraca. Se tingiu sorriu, mas não respondeu. As duas eram irmãs gêmeas, filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Eram também as duas pessoas que tinham um melhor relacionamento dentro da família real. Embora soubesse que Se Tingshui era extremamente poderoso, ela ainda estava um pouco preocupada. Os dois se transformaram em um feixe de luz e voaram em direção ao meio da linha de defesa. No meio da linha de defesa, acampamento defensivo 201. Na muralha da cidade, uma mulher de cabelos negros e aparência heróica estava na frente de Lu Yuan, Se Tingshui e Traci. Ela era a comandante do exército do campo de defesa 201, Liu Yixin. Lu Yuan disse: comandante Liu, a maré de bestas acabou. Não vamos mais incomodá-lo. Liu Yixin assentiu como uma expressão pesada. As perdas que sofreram defendendo o acampamento também não foram pequenas, e não foi nada engraçado. 294 Dê alguma recompensa ao irmãozinho Lu Yuan 2. Obrigado novamente, comandante do exército, nona princesa, vice-comandante do exército Traci. Lu Yuan não conseguia mais se lembrar de que aquela era a primeira vez que Liu Yixin o agradecia. Ele sorriu e assentiu, despedindo-se de Liu Yixin. Então, os três deixaram o acampamento defensivo 201. Depois de passarem pela colina coberta de sangue e cadáveres, eles chegaram a uma floresta com lodos. Originalmente, a floresta era cheia de árvores, mas quando a maré das feras passou, um grande número de árvores foram derrubadas pelas feras ferozes. Não era só essa área, mas toda a área de defesa central era a mesma. A expressão de Se Tingshui era cansada, mas seu humor era um tanto animado.
Ela disse, a maré das feras acabou. Luan assentiu e sorriu. Sim, estou. Foi um pesadelo, e agora o pesadelo acabou. Tracy suspirou e balançou a cabeça. É uma pena que nossos camaradas mortos não possam voltar à vida. Luan e Sitingishui ficaram em silêncio. Eles estiveram em 6 acampamentos defensivos em meio-dia e viram muitas mortes. Com exceção do número 257, onde Luan e os outros estavam, todos os outros acampamentos defensivos foram atacados pelas feras até a muralha da cidade. As perdas variaram em escala, com a menor taxa de baixas excedendo 20%, enquanto a maior teve uma taxa de baixas de 50% a 60%. Muitos guardas morreram. Após um momento de silêncio, Luan mudou de assunto e olhou para Sitingishui. Agora que a maré das bestas acabou, Sitingishui, você está planejando retornar ao acampamento 306? Sitingishui refletiu por um momento e então assentiu. Sim. Então vamos andar mais um pouco, fica no caminho. Sitingishui assentiu e disse. A maré das feras acabou. Não vai demorar muito para voltarmos. Luan também sorriu e assentiu, ansioso. Quantos créditos vou ganhar desta vez? Ao ouvir isso, a expressão de Sitingishui ficou estranha. Ela bufou. Desta vez, seus créditos acadêmicos podem ser os melhores entre todos os alunos do acampamento de gênios. O quê? Luan ficou atordoado e surpreso. São tantos assim? Sitingishui olhou feio para Luan e não disse nada. Luan. Ele estava um pouco confuso. Não sabia como havia provocado Sitingishui. Então, Luan pensou em algo e olhou para Sitingishui com uma expressão estranha. Você está infeliz porque não tem tantos créditos quanto eu. Sitingishui congelou e olhou feio para Luan. Luan, Meu Deus, essa pessoa ao menos admitiu isso diretamente? Ele disse com um sorriso, não tem jeito. Afinal, eu sou forte. Sitingishui disse indiferentemente. Você não é o forte. É o seu senhor mecânico. Luan disse com um sorriso. O senhor mecânico é meu, então é claro que também faz parte da minha força. Ao ouvir isso, a expressão de Sitingishui escureceu e ela ficou em silêncio. Ela bufou e deu alguns passos para frente em silêncio, sem falar mais com Luan. Luan achou aquilo um pouco engraçado. O desejo de vitória daquele bloco de gelo era mais forte do que ele imaginava. Ao lado dele, Tracy sentiu que ele era um pouco redundante. Ela sorriu e disse. Luan, desta vez você desempenhou um papel importante em 6, não, incluindo nossos próprios acampamentos defensivos na defesa contra a maré de bestas. Embora seus senhores mecânicos estejam apenas no estágio 2, há muitos deles. Se fossem usados para lidar com bestas fracas, seriam tão eficazes quanto o Senhor da Guerra. Se estamos falando de créditos desta vez, acho que você deveria ser o que tem maior. Isso é bom, disse Luan com um sorriso. Se for esse o caso, então está bom. Ele estava começando a ansiar por seus créditos acadêmicos. Talvez ele pudesse coletar diretamente os 2 milhões de créditos acadêmicos de uma só vez e trocá-los pelo gene transcendente cintilante. Os 3 conversavam enquanto se apressavam. Depois da maré de feras, até mesmo as feras ferozes que originalmente descansavam ali se tornaram muito poucas. Luan e os outros 2 fizeram uma viagem tranquila e retornaram ao acampamento 257 logo depois. Ao ver o acampamento, Luan olhou para Sitingishui e disse. Você deve estar um pouco cansado agora, certo? Quer descansar um pouco antes de voltar para o acampamento 306? Você é o único na estrada, então é melhor se prevenir. Ao ouvir isso, Sitingishui pensou por um momento e então assentiu. Sim. Os 3 logo chegaram ao pé da montanha onde ficava o acampamento 257. Diferente de antes, os cadáveres das feras ferozes no sopé da montanha haviam desaparecido, deixando apenas vestígios de fogo. Tracy deu uma olhada e disse. Eles provavelmente coletaram os materiais e então atearam fogo aos cadáveres dos animais ferozes. Luan assentiu e subiu a montanha. Embora o corpo tivesse desaparecido, o cheiro de sangue ainda era forte.
Eles eram muito rápidos e não demorou muito para chegarem ao topo da muralha da cidade. Os guardas que patrulhavam a muralha da cidade ficaram atônitos. Ao verem Lu Yuan e os outros dois, sorriram imediatamente. Os guardas saudaram Lu Yuan e disseram respeitosamente: "Saudações, comandante do exército." Ao lado dele, o rosto de Tracy estava cheio de linhas pretas, e ele tinha uma expressão infeliz. Quanto a mim, os poucos gritaram rapidamente novamente: "Vice-comandante regimental Tracy." A boca de Lu Yuan se contraiu enquanto ele tentava conter o riso. Até a boca de Siting-Shui não conseguiu evitar se contorcer. Tracy estava muito infeliz. Ele lançou um olhar furioso para os guardas e memorizou os seus rostos para poder dificultar as coisas para eles quando chegasse a hora. "Vamos. Primeiro, vamos nos reportar ao comandante do exército, depois podemos voltar e descansar." Quando os três estavam prestes a pular do muro da cidade e seguir para a área militar, dois raios de luz de repente cruzaram o céu e pousaram na frente deles. Antes que Lu Yuan pudesse reagir, sentiu sua visão escurecer. Ele foi abraçado e seu rosto ficou suave. Ele sentiu um cheiro familiar e ouviu uma voz familiar. "Irmãozinho Yuan, você sentiu falta da sua irmã?" Lu Yuan não conseguiu responder. Sentiu que estava prestes a ser sufocado pelo seu grande coração. Ele lutou para se libertar do abraço de Li Qing, apenas para descobrir que a força de Li Qing era surpreendentemente grande. Afinal, ele era um rei da batalha. Ao lado, Tracy viu Li Qing abraçando Lu Yuan e franziu a testa. Quando estava prestes a ficar com raiva, de repente ouviu as palavras de Li Qing e lembrou-se de que Lu Yuan havia mencionado que ela tinha uma irmã mais velha. Seu rosto congelou. Por outro lado, Siting-Shui, que estava ao lado, ignorou Lu Yuan que se debatia e se virou para olhar para Siting-Gil. Siting-Gil caminhou na frente de Siting-Shui e ficou um pouco surpreso. "Siting-Shui, você e Lu Yuan não estão no mesmo campo defensivo, certo?" "Sim, este é um caso especial." Siting-Shui assentiu. "Ah. Que circunstâncias especiais?" Li Qing, que carregava Lu Yuan, olhou com curiosidade. Siting-Shui virou a cabeça e viu que a luta de Lu Yuan era ainda mais intensa. O canto da boca dela se contraiu, então ela disse indiferentemente: "Irmã Qing, alguém vai morrer sufocado por sua causa." Ao ouvir isso, Li Qing soltou Lu Yuan com um sorriso e disse: "Você já é um guerreiro de segundo nível, como pôde morrer sufocado? Esta é uma pequena recompensa para o irmão Yuan. Ouvi dizer que o irmãozinho Yuan tem se saído muito bem aqui ultimamente." Quando Lu Yuan foi solto, ele percebeu que Siting-Gil, Siting-Shui e Tracy estavam olhando para ele com expressões estranhas. Ele não conseguiu evitar curar. Embora fosse bem confortável ser abraçado pela irmã Qing daquele jeito, eles tiveram que encontrar um lugar onde não houvesse ninguém por perto para se abraçarem. Seria muito embaraçoso ser visto por tantas pessoas. Afinal, Lu Yuan sentia que sempre fora muito sensível. Ele ficou um pouco envergonhado de ser encarado por eles, então mudou de assunto decisivamente. A irmã Qing está certa. Meu desempenho recente foi realmente muito bom. Professora, a senhora não queria perguntar por que Siting-Shui estava aqui. Deixe-me explicar." Depois disso, Lu Yuan relatou o que aconteceu após o surto da maré bestial. Ao ouvir a história de Lu Yuan, Li Qing e Siting-Gil ficaram chocados. Os olhos de Li Qing brilharam quando ele olhou para Lu Yuan e disse: "Irmãozinho Yuan, você é tão poderoso assim? Já é o comandante de um exército?" Ela deu um tapinha no ombro de Lu Yuan e disse presunçosamente: "Como esperado do meu irmãozinho Yuan, você é incrível." Siting-Gil, que estava ao lado, também assentiu e olhou seriamente para Lu Yuan. "É bom que você possa pensar em ajudar os outros campos de defesa." Lu Yuan ficou um pouco envergonhado com os elogios. Tossiu e disse: "Acabamos de voltar. Ainda temos que nos reportar ao comandante do exército." Li Qing sorriu e disse: "Vamos juntos." Assim, alguns deles foram procurar por Lu Xiu. Depois que Lu Yuan e Tracy relataram a situação, eles descobriram que Lu Xiu era na verdade o veterano de Li Qing e Siting-Gil.
Depois de arranjar um dormitório especial para os dois, ele pediu a Luan que os levasse até o dormitório. Na verdade, Se Tingil, Se Tingshui e até mesmo Li Qing tinham acabado de passar por uma grande batalha e estavam muito cansados. Todos eles precisavam descansar agora. Quando soube que Li Qing tinha vindo procurá-lo assim que ele retornou, Luan ficou muito comovido. 295 Cuidado com o impacto 1. Na manhã seguinte, Luan abriu os olhos e olhou pela janela. O céu já estava claro. Na noite anterior, ele também havia permanecido no dormitório da recepção para descansar. Por causa da maré de bestas anterior, ele teve que controlar o senhor mecânico e não conseguiu fechar os olhos por 2 dias consecutivos. Se Tingshui não era o único cansado. Ele também estava cansado. Depois de uma boa noite de sono, Luan estava de bom humor. Saindo do quarto, Luan olhou para os outros cômodos. As portas estavam fechadas. Aquele era o quarto de Li Qing, Se Tingil e Se Tingshui. Eles ainda deveriam estar descansando. Luan saiu do dormitório de recepção e foi para o refeitório militar. No caminho, os guardas cumprimentaram Luan com entusiasmo quando o viram, e seus olhos estavam cheios de respeito. Quase todos os guardas do acampamento 257 ouviram sobre os feitos de Luan durante a maré de bestas nesses 2 dias. Luan assentiu em resposta a cada um deles. Foi até a cafeteria comprar o café da manhã e depois retornou ao dormitório da recepção. Assim que voltou, Luan ouviu alguns movimentos na cozinha. Ele ficou atordoado por um momento. Olhou para a cozinha e viu um homem alto com cabelos dourados. Era Se Tingil. Se Tingil ouviu a comoção e se virou. Quando ela viu Luan, ela sorriu e disse: "Acabou de acordar. Estou fazendo o café da manhã, espere um pouco, por favor." "Ah, é?" Luan ficou um pouco surpreso. "Mentor, você sabe cozinhar." Embora Luan tenha comido algumas vezes no dormitório de Se Tingil quando estava no acampamento de gênios, todas foram feitas por robôs inteligentes. Luan nunca soube que seu próprio tutor sabia cozinhar. Se Tingil cortou os vegetais e disse: "Estou apenas interessado." Luan olhou para o café da manhã em suas mãos e silenciosamente o colocou no espaço da runa de batalha. Era raro que o professor preparasse uma refeição, então era melhor não dizer que ele havia comprado o café da manhã. Luan sentou-se silenciosamente na sala de estar. Nesse momento, a porta se abriu e Se Tingshui saiu. Ela viu Luan sentado no sofá da sala. Parou, fechou a porta e foi até lá. Ele sentou-se no sofá ao lado de Luan. Luan sorriu e cumprimentou: "Bom dia, Se Tingshui." "Sim." Se Tingshui assentiu. Então, os dois não tinham mais nada a dizer. Rapidamente, Se Tingil trouxe um pouco de mingau e o colocou na mesa de jantar. Ela sorriu e disse: "Hora do café da manhã." Se Tingshui levantou-se silenciosamente e caminhou em direção à mesa de jantar. Luan a seguiu. Se Tingil olhou na direção da porta e franziu a testa levemente. "Onde está o Qing?" "Receio que a irmã Qing esteja preguiçosa na cama de novo." Luan riu. Depois de chegarem à capital imperial com Li Qing, eles viveram juntos. Luan conhecia bem os hábitos de vida de Li Qing. Li Qing pode ser muito forte e talentosa, mas na verdade ela é uma mulher um tanto preguiçosa. Todos os dias, mesmo que ela dormisse até acordar naturalmente, ela ainda ficava deitada na cama por um tempo, e até suas roupas íntimas eram jogadas fora. Luan já tinha visto isso várias vezes. Sim, a maioria deles era negra. As coisas na casa também foram colocadas aleatoriamente. Para ser honesto, se não houvesse robôs inteligentes, Li Qing definitivamente seria considerado uma pessoa inútil na vida. "Vou acordá-la", disse ele com um sorriso. Se Tingil assentiu. Luan veio até a porta e bateu. "Irmã Qing, hora de acordar." Uma voz abafada veio da sala, e ela não conseguiu ouvir o que ela dizia. Luan abriu a porta e entrou. Então, Luan viu Li Qing esparramado na cama, coberto por um fino cobertor branco. Seus braços e pernas brancos como a neve estavam expostos. Roupas íntimas pretas também podiam ser vistas vagamente.
Lu Yuan tossiu secamente e corou um pouco. Entretanto, Lu Yuan ainda silenciosamente gravou a imagem profundamente em sua mente. Nossa, isso não é bom. Isso não é bom. Esta foi a primeira vez que ele viu a postura de Li Qing dormindo. Era um pouco. Lu Yuan disse. Irmã Qing, hora de acordar. Choramingar ao ouvir o som. Li Qing abriu os olhos lentamente. Então, sentou-se e esfregou os longos cabelos negros. Espreguiçou-se preguiçosamente e bocejou. Então, ela olhou para Lu Yuan e disse com um sorriso. Irmãozinho Yuan, bom dia. Lu Yuan olhou para ela e percebeu que o cobertor havia caído. Sua boca se contraiu. Irmã Qing, por favor, cuide da sua imagem. Afinal, eu ainda estou aqui. Li Qing bocejou e assinou com a mão despreocupadamente. Está tudo bem, está tudo bem. Você foi o único que viu mesmo. Então, ela pensou em algo e seus olhos brilharam. Ela olhou para Lu Yuan com um sorriso maligno. Irmãozinho Yuan, você quer ver mais? Os olhos de Lu Yuan brilharam e ele ficou um pouco animado. Eu posso mesmo. Li Qing estreitou os olhos e revelou um sorriso. Olhe para sua cabeça. Então, Lu Yuan sentiu alguém chutá-lo no peito. Ele voou e bateu na parede do lado de fora da porta. Então, a porta se fechou. A boca de Lu Yuan se contraiu. Seu peito estava um pouco apertado, mas Li Qing controlou sua força, então não se machucou. Ela estava apenas um pouco magoada. TSK, ele pensou que ela realmente lhe mostraria outra coisa. A boca de uma mulher era um fantasma que metia. Lu Yuan olhou para a porta bem fechada e retornou silenciosamente para a sala de jantar. Então, ele viu o rosto frio de Siting Shui enquanto ela o olhava de canto de olho. Seu olhar era como se estivesse olhando para lixo. Siting Shui, que estava ao lado, também tinha uma expressão estranha. Ela disse como uma expressão séria. Afinal, Ting Shui e eu ainda estamos aqui. Você e Qing precisam cuidar da sua imagem. Lu Yuan, ele realmente